Olá, boa noite a todos. Vamos aqui aguardar o pessoal. Nesta noite, né, vou abordar o tema o biomédico, né, e o seu papel essencial frente, né, ao combate à Covid-19. Talvez alguns de vocês não saibam, né, mas eu sou biomédico, analista clínico, tenho MBA em gestão da saúde e administração hospitalar. E hoje o nosso tema vai ser, né, bastante positivo e espero que os meus convidados venham a agregar positivamente, eu tenho certeza disso. Vou chamar aqui os gêmeos da biomedicina. Olá! Olá, tudo bem? Boa noite. Nos ouve bem? Tá dando para escutar direitinho o som, o áudio? Sim, muito bem. Perfeito. Pronto. Doutores, eu vou apresentar primeiro vocês, certo? Para que as pessoas que vierem entrar na nossa live aqui possam conhecer melhor vocês. Até porque muitos que estão aqui, que me seguem, não são da área de biomedicina, perguntam quem são os gêmeos da biomedicina, né? Então eu vou fazer uma breve apresentação de vocês e aí eu passo a vez e a gente vai fazendo o nosso bate-papo. Tá certo? Tranquilo. Tranquilo. Hoje eu tenho a satisfação, né, de ter, não ex-professores, foram quase, aliás, foi professor meu de bioimagem na época da faculdade, muito tempo atrás. Não que eu seja velho, eu sou bem novinho. Então, hoje eu tenho a satisfação de ter o Dr. Carlos Danilo, que é biomédico formado pela UESC, especialista em análise clínica pela UFSAL e mestre em biotecnologia, certo? E Dr. Marcos Vinícius, que é biomédico pela UESC, mestre em genética pela UFPE, correto? Correto. Então, Perfeito. aqui, ó, de Então, camisa verde, professor Marcos, e aqui de camisa isso. listrada, professor Carlos. A galera vai passar. Até hoje eu me confundo quem é um e outro, até hoje, mas tudo bem. O nosso tema, né, voltando aqui com as lives, o nosso tema de hoje e os temas das próximas lives também vão ser voltados ao profissional biomédico, justamente para a gente levar essa visão, essa imagem, né, do profissional biomédico para a minha cidade, para a região, porque é importante a gente mostrar a função, o papel, a importância do profissional biomédico frente à pandemia, né, e na saúde pública, porque o Com biomédico certeza. tem uma ampla, né, área de atuação. Eu vou passar a vez para vocês e depois a gente começa o nosso bate-papo. Então, agradecer primeiramente o convite de Dr. Paulo, né, e dar um salve aí para todos que estão nos acompanhando nessa live. Tenho a certeza que hoje a gente vai aprender um pouquinho mais, né, da importância desse biomédico, desse profissional de saúde, desde o diagnóstico por imagem, desde a parte de biologia molecular com o padrão ouro através do PCR, o diagnóstico do SARS-CoV-2, bem como também a atuação do biomédico nas pesquisas, e de fato a gente tem uma relevância enorme nas pesquisas, desde o sequenciamento genético até também fazendo parte de equipes no desenvolvimento de novas vacinas. Perfeito. E a gente também não pode esquecer que o biomédico também pode trabalhar a nível de vigilância sanitária, né? E vem fazer Sim, vigilância sanitária epidemiológica e vem fazendo um papel importantíssimo, né, no processo de estratégias e políticas em alguns municípios e alguns estados do país, aonde dentro dessa equipe tem profissionais biomédicos de qualidade, podendo auxiliar aí nesse momento tão difícil de pandemia, na qual o número de casos vem aumentando novamente e também o número de mortes associadas à Covid-19 também. Então é importante saber que o biomédico, né, ele não é mais só aquele profissional que achava que só ficava nos bastidores. Não, a gente agora também estamos nos holofotes e não é mais aquela profissão apenas promissora, é a profissão do presente, né? A profissão que ajuda, como as outras profissões de saúde, a fazer com que a população entenda que a Covid-19, sim, é uma doença que vem afligindo não só o Brasil, mas o mundo inteiro e que tem que ter cuidado, tem que ter prevenção, tem que evitar
muitas coisas que possam ser evitadas. Então não é apenas uma gripezinha, não. Então é necessário a gente deixar isso bem claro na live de hoje. Eu acho que é importante trazer os dados atuais, né, do coronavírus no Brasil. Já são 9.866.000 casos, né, de coronavírus aí no Brasil, né, da Covid-19, sendo que já tem 239 mil mortes e 773, né, 239.773 mortes já, né, de pessoas acometidas aí da Covid-19. Então, são números que precisam ser sempre analisados com bastante cautela e que todo mundo continue, né, desde já, uma dica muito importante que vocês vêm escutando, mas acho que vale sempre ressaltar a importância do uso das máscaras, bem como também o álcool gel, fazendo o álcool 70%, fazendo higienização aí das mãos, tá bom? Doutores, desde o início da pandemia, ouvimos diversos nomes da biomedicina, né? E na frente desse processo, desde a descoberta da nossa biomédica bastante conhecida, Jaqueline Góes, que sequenciou o coronavírus no nosso país, né? Então, a partir de então, o nome, né, o profissional biomédico passou a ter um reconhecimento muito grande no meio, não no meio da sociedade em si, porque no meio científico já vem sendo reconhecido há muito tempo, né? Porque a nossa história, né, acadêmica é voltada para a pesquisa, mas assim, essa pandemia trouxe um olhar a mais para a valorização do nosso profissional, né, do profissional biomédico, enquanto sujeito ativo da saúde pública. Porque quando nós falamos em saúde pública, a gente abrange diversos setores, desde a pesquisa, a prevenção, as políticas públicas, né, que o biomédico pode estar à frente disso. E aí, diversas pessoas me perguntam, Paulo, até hoje, o que o biomédico faz? O que o biomédico faz? O que o biomédico faz? E é aquela resposta já no automático de estar explicando para diversas pessoas o que de fato o biomédico faz. E assim, e fazer com que elas entendam que o biomédico não é um médico, um profissional que não conseguiu passar em medicina, mas foi para a biomedicina achando que era parecido, mas que o biomédico é um profissional ímpar, um profissional que tem diversas habilidades, digamos assim, possibilidades de habilitação, né? E ele tem que ser, sim, valorizado perante a sociedade como um profissional a serviço da saúde e da ciência. Na minha cidade hoje, existem diversos biomédicos, né? Assim, colegas meus, inclusive, já tive a oportunidade de trabalhar. E mesmo assim, as pessoas até hoje me perguntam o que é que faz o biomédico. As pessoas hoje só veem o biomédico como analista clínico e não tem os olhos, né, do biomédico para a amplitude do quesito saúde pública. Como vocês falaram no início da live, ele pode atuar na vigilância sanitária, na vigilância epidemiológica, né, em diversos setores ligados à Secretaria de Saúde, e visa principalmente o planejamento estratégico no combate às doenças, no combate aos vetores, enfim, diversos, né, contextos. Só que assim, muitas pessoas também me questionam, falam, Paulo, o biomédico, eu só vejo falar de biomédico analista clínico, e hoje o auge é o biomédico esteta, né, que também está inserido como profissional da saúde. É diferente você dizer que o profissional é esteticista. Ser esteticista é diferente de ser esteta, porque existem umas regulamentações que definem o que é o profissional biomédico esteta, que é diferente do esteticista. Então, assim, é difícil também explicar. E hoje, com a pandemia, nós falamos muito no quesito dor. Né? Existem diversos efeitos deixados pela Covid-19, seja até o perca de olfato, paladar, até dores, né, comprovam hoje. Tem pessoas que ficam com dores nas articulações, tem pessoas que ficam com, enfim, diversos, né, que ainda está em estudo, né, ainda é um vírus novo, mas assim, a acupuntura vem se tornando uma prática da medicina tradicional chinesa, principalmente por biomédico acupunturista hoje, que está se inserido também na prática do biomédico esteta, porque muitos biomédicos estetas já praticam a acupuntura, então junto uma coisa com a outra.
E hoje se fala muito da clínica da dor. A clínica da dor está vindo com força total. As pessoas estão utilizando a acupuntura como um meio complementar para viabilizar uma melhor qualidade de vida, Perfeito. né? Fora, Porque hoje, perfeito. hoje quando você liga a televisão, só fala em Covid, 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 Covid. Inclusive, durante o dia, hoje eu tive a possibilidade de assistir o jornal e aí ir assistindo também a CNN, porque se fala justamente a falta de consciência das pessoas. No Rio de Perfeito. Janeiro mesmo, diversas festas, Salvador, as praias lotadas. Tanto é que logo agora há pouco o governador falou que vai ter toque de recolher no estado da Bahia, com exceção de algumas cidades, a partir de sexta-feira, das 10 às 5 da manhã. E se durante o decorrer da semana não houver diminuição dos casos, vai aumentar esse tempo. Pode ser de 18 às 5, de 5 às 5, enfim, para ver se diminui o número de... E aí, eu fui pego de surpresa também essa semana com uma pessoa, que ela chegou e falou bem assim, Paulo, eu só vejo aqui na cidade o biomédico trabalhar no laboratório. Eu falei, é algo assim que tem que ser construído. E a gente tem que levar a voz mesmo. Eu sempre levei a voz do profissional biomédico para que as pessoas entendam, de fato, qual é o real papel do biomédico. Porque quando a gente fala biomédico, as pessoas fazem o link com biomédico e analista clínico. E que, na verdade, o analista clínico é uma habilitação do profissional biomédico. Nem todo As biomédico é 31 analista áreas que clínico. possíveis, né? Nem todo biomédico é analista clínico, né? Existe Perfeito. imaginologista, perfusionista, esteticista, acupunturista, enfim, de diversas áreas aí de atuação. O que, O que eu quero perguntar para vocês, vocês como biomédicos que já estão há muito tempo na área, né? Hoje conhecido no meio acadêmico, no meio da saúde, como gêmeos da biomedicina, e para mim é uma honra ter vocês com representatividade, né, no meio acadêmico e no meio também profissional, porque além de biomédicos, vocês são professores. Como é que vocês hoje olham, né, o biomédico na atual conjuntura, né, do nosso país, de importante? Vocês acreditam que o biomédico hoje tem maior visibilidade ou ainda há o que se conquistar? Para mim, e eu e Marcos temos esse consenso, né? E como temos o prazer de estar presente em vários congressos do país, né? Já tivemos o privilégio de estar palestrando nos maiores congressos do país, né? No Congresso Latino-Americano de Biomedicina, em Florianópolis, Congresso Brasileiro Internacional de Biomedicina em São Paulo. Então a gente vivencia de fato a biomedicina país afora. E a gente pode frisar para vocês e confirmar de fato que a biomedicina está em destaque, sempre. Né? Né? Não só agora durante a pandemia, mas mesmo antes, a quantidade de vagas e oportunidades associadas com a biomedicina vem crescendo bastante. Não só na análise clínicas, mas nas outras 30 habilitações que o biomédico pode atuar. A pandemia só veio ratificar a importância desse profissional, como, por exemplo, biomédico e imaginologista. Hoje o biomédico trabalha na radiologia de alta complexidade, fazendo um papel muito importante para diagnóstico precoce, para que desta forma a intervenção seja cada vez mais imediata. Então isso, quando eu falo de radiologia de alta complexidade, perpassa por exames como tomografia computadorizada, como ressonância magnética e também a medicina nuclear, que também está muito associado hoje com os diversos tipos de câncer. Então é importante que o Marcos está falando, porque voltando para a pandemia, no nível de diagnóstico por imagem, eu como biomédico imaginologista, temos como um dos diagnósticos de alterações pulmonares causadas pelo coronavírus a tomografia computadorizada do tórax. A TC do tórax existe um padrão de alteração que quem é da área conhece, que chama de aspecto vidro fosco, que aparece nas imagens, certo? E na região mais periférica e tende a ser bilateral, ou seja, acontecer nos dois pulmões, que fica fácil o médico diagnosticar de fato que aquelas alterações pulmonares são causadas pelo coronavírus, que além dos sinais e sintomas apresentados pelo paciente, vem esse diagnóstico hoje através da tomografia computadorizada do tórax, muito importante para avaliar a porcentagem de comprometimento pulmonar hoje e a necessidade ou não de ventilação pulmonar daquele indivíduo, certo? Então, isso nos traz, de fato,
uma alegria, um orgulho muito grande de estar na linha de frente, né, na pandemia e dizer que, complementar o que você falou, Paulo, além da acupuntura, né, desde o ano passado, tem uma nova habilitação do biomédico, que são as chamadas práticas integrativas complementares. E ali As PICs, né? as PICs estão conhecidas, que desde 2018 o Ministério da Saúde, né, ratificou e preconizou para o Brasil inteiro, e o biomédico contempla todas as atividades ali das 29 áreas dentro das PICs, 29 áreas, desde a zonioterapia, desde a acupuntura, Aromaterapia, aromaterapia, Cromoterapia, né, auriculoterapia, motion bustão, então várias técnicas que auxiliam contra efeitos, né, como de dores e outros aspectos a nível da Covid-19, mas também para fortalecer muitas vezes o sistema imunológico do indivíduo, que faz com que muitas vezes você sabe que qualquer tipo de doença infecciosa, ela tende a ser mais grave se o sistema imunológico do indivíduo está mais suprimido, né? Então é sim. necessário que você sempre esteja com uma boa alimentação, é claro, praticando exercício físico, mas as práticas integrativas complementares vão auxiliar muito para o fortalecimento, sim, desse sistema imunológico, como comprovado em vários artigos científicos. aproveitar e mandar um abraço aí pro pessoal que está comentando. Abraço para a biomédica Rivanha Saraiva, conhecida aí nacionalmente, fazendo live frequentemente aí com grandes nomes. Ela falou, ela falou agora, eu sou gestora em saúde, já ia falar Aí, agora aqui. e é verdade, conheço muito bem. Ela fez live esses dias com o Dr. Bactéria. Então, uma felicidade enorme ter a presença de biomédicos como ela aqui na live. Bem como mandar um abraço aí para a Suede, minha aluna aí de biomedicina. Uma satisfação revê-la aqui. E para aproveitar, mandar um abraço carinhoso a todos aí, tá bom? Doutores, hoje, né, com essa pandemia, percebemos a real importância do que é o planejamento. Tanto é que mais cedo eu publiquei no meu Twitter, né, a respeito disso, que um dos fatores que ocasionou essa crise, né, sanitária no nosso país foi justamente a falta de planejamento. Inclusive com a questão das vacinas, da distribuição, da produção, da burocracia, né, para a liberação dessas vacinas, da compra dos insumos, enfim. Vocês, né, profissionais também, como eu, tenho uma opinião, mas vou passar a bola para vocês depois, eu complemento. O que é que vocês percebem, né, enquanto profissional biomédico, enquanto eu creio que vocês entendam um pouco também da questão do que de saúde pública. O Brasil hoje está nessa situação. Eu acredito muito também que existem diversos profissionais biomédicos que estão à frente desse processo de gestão, seja em secretaria de saúde no Brasil, ou vigilância epidemiológica, mas assim, uma andorinha só não faz verão. Eu acho que quando vai de lá de cima, existe um planejamento maior, tanto é que o Plano Nacional de Vacinação tem que ser seguido por todos os municípios e os estados, né? Então, assim, se não existe uma distribuição, um planejamento das vacinas, fica meio que solto. Na nossa cidade mesmo, Salvador mesmo, teve que parar, várias cidades estão tendo que parar a vacinação. Muita gente que tomou a primeira dose não vai tomar a segunda, porque não sabe quando é que vai chegar os novos lotes de vacina, né? Isso é o que você vê na TV a todo momento. E o que é que acontece? Eu estava lendo a respeito, se passar muito tempo para a pessoa tomar a segunda dose, vai ter que tomar novamente a primeira dose. Isso é complicado, precisa ter essa organização melhor. É uma bola de neve, porque você fica sem, sabe, a população no pânico. De um lado, pessoas que têm conhecimento, de outro lado, as pessoas que têm conhecimento, mas fazem de conta que não estão enxergando nada e acabam aglomerando, usando máscara, entendeu? Então, vocês como biomédicos, assim, né, renomados, que entendem também um pouco de gestão, o que vocês veem para que o nosso país esteja na situação que está hoje? Porque eu acredito que 2021 vai ser muito pior do que 2020 na questão de número de casos, ainda mais agora com as novas cepas, né, do coronavírus, que vão atingir principalmente os jovens. Eu acho assim,
Excelente pergunta. Primeiro, eu acho que o papel do profissional biomédico, puxando para o nosso lado, primeiro é a conscientização da população. Então, eu acho que cada um de nós podemos ser e ter aquele trabalho de formiguinha, né, na qual a gente, através de redes sociais, através de grupo de WhatsApp, a gente pode conscientizar primeiro a nossa família, os amigos, os vizinhos, quem você tiver acesso, fazer a conscientização em relação à importância da vacinação. Porque, infelizmente, as fake news foram alavancadas aí no Brasil afora, com um movimento anti-vacina aí totalmente incoerente, certo? A gente sabe que a vacinação seria um meio de imunização melhor para que, desta forma, a gente possa prevenir vários casos de maior gravidade aí no Brasil. Então, eu acho que, primeiro, a gente tem que fazer o papel nosso de conscientizar as pessoas, dizer que a vacina não vai provocar nenhum tipo de efeito colateral tão grave que vai repercutir na saúde daquele indivíduo. Claro que pode existir ali um efeito colateral, como um pouco, né, de náusea e tal, mas vai de organismo para organismo, mas nada que vai ser, né, vai desvalorizar o processo da vacinação, que é tão importante, Eficaz, né, e tão eficaz para poder, dessa forma, trazer uma fortificação e um sistema imunológico contra o SARS-CoV-2. Então, o primeiro processo é esse. Segundo processo, a gente, como profissional da saúde, como eu sempre falo para o nosso aluno, nós temos que ser profissionais politizados. Eu não estou falando para a gente ser políticos, e sim politizados. O que é ser politizado? Entender que a política está envolvida em tudo que está em nossa volta, seja a nível educacional, seja a nível de saúde, seja a nível da própria de segurança, de vigilância. Então, a gente tem que saber que a gente pode fazer nosso papel, e nós, profissionais biomédicos, como a gente fala, biomédico vai votar em biomédico, para poder, desta forma, pensar que nós, como profissionais que têm uma base teórica e científica muito, né, solidificada, alavancada pela nossa grade curricular, a gente vai poder fazer com que essa política seja diferente. A gente possa fazer com que o planejamento seja feito de forma antecipada para que melhores, né, situações, melhores índices a gente possa encontrar no futuro. É fato dizer, né, que se tivesse tido uma organização desde o início da pandemia, como se foi pensado em alguns locais, em alguns estados, como já fazer parceria com as indústrias, como a Pfizer. A gente perdeu uma grande oportunidade de, no início da pandemia, quando a Pfizer ainda estava desenvolvendo a vacina, a produção da vacina, a gente poderia ter fechado uma parceria, né, um contrato, para que as primeiras doses viessem para cá. Isso não aconteceu, certo? Então, erros vêm acontecendo a nível principalmente federal, e infelizmente vem deixando, né, o Brasil sempre atrasado, né? E vocês viram que países com muito menos renda per capita e com índice social muito menor começou a vacina primeiro que a gente. Isso é um Nós estamos em segundo lugar no maior número de mortes e no maior número de casos de pessoas e com não Covid. somos as maiores, porque muita gente fala, porque a gente é a maior população. Não. Quem fala isso é porque está equivocado. O Brasil perde de população para a Índia, perde para a população para a China, para vários outros países no mundo afora. Não é isso, é a questão, certo, de, como você falou muito bem, a saúde pública, que é sim um sistema único de saúde perfeito, mas precisa dos gestores que estão lá na ponta, certo, que consiga, de fato, traçar estratégias para conseguir distribuir de maneira mais homogênea para a população e mais rápido, com maior agilidade, porque é isso que a gente está precisando atualmente. Porque muitas vezes se planeja, mas o processo de execução muitas vezes é errada. Errada da seguinte forma: falta treinamento, falta capacitação da equipe. Então, por que não contratar biomédicos para fazer aquela consultoria, dizer, ó, a vacina vai chegar, e aí vai guardar onde? Como é que vai ser o armazenamento? A partir desse armazenamento, como é que vai ser o transporte para poder chegar naqueles municípios? Quando abrir uma determinada vacina que seja multidose, ali já tem que ter presente ali, vamos dizer, se é multidose para 3 pessoas, vai ter que ter 3 pessoas ali presentes para poder fazer o uso daquela vacina, porque senão vai perder alguma dose. A temperatura, tudo modifica, né? Então não pode ficar muito tempo fora da refrigeração, senão perde a estabilidade e tem que descartar. Então eu acho que também falta isso. Eu acho que fazer de qualquer jeito dá errado.
né, acaba podendo até ter uma estratégia, mas a estratégia que não foi verificada ali, a execução, pensada na capacitação e no treinamento, você sabe que acontecem esses erros. Isso dentro de um laboratório é assim. Você sabe que dentro do laboratório, para a fase pré-analítica, analítica e pós-analítica acontecer corretamente, você tem que treinar a sua equipe técnica, você tem que treinar como é que vai ser todos os procedimentos operacionais padrões, os POPs, para que desta forma todo mundo execute da mesma forma e tudo dê certo. Para quem não sabe, por exemplo, a vacina de Oxford, uma biomédica baiana participou do estudo da vacina contra a Covid-19. A biomédica baiana, quem não conhece, a doutora Alessandra Silva Colley, né, que participou de todas as etapas lá na Inglaterra, né, e ela está na linha de frente, chegou a dar até entrevista, né, para, né, jornal local, né, jornal regional e a nível nacional. E biomédica baiana, falando da importância da vacina desde a sua produção, quando passou da fase 1 para a fase 2, da fase 2 para a fase 3, ela teve a participação junto com a equipe ali, e ela mesmo diz, né, do orgulho de estar fazendo parte de uma equipe que, de fato, hoje possibilitou, por exemplo, para o Brasil ter uma das vacinas disponíveis, né? Porque além da Coronavac, a parte da Oxford, AstraZeneca, também está disponível no Brasil. Só que poderia ter muito mais outras vacinas em quantidade, já que o país é, de fato, um tamanho continental e precisa que outras, né, marcas, né, e outros fabricantes de vacina sejam liberados com maior agilidade pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Doutora Rivinha, né? Falou, logística pura. Planejamento tem que ter hipóteses ou, do contrário, não tem eficiência. Lado positivo e negativo tem que ser catalogados. Famoso plano A e plano B, com certeza. Perfeito. Perfeito. O que é que eu venho percebendo também? Eu acho que com a pandemia só veio mostrar o quanto o nosso sistema, apesar, né, que na Constituição ele é perfeito, o quanto o nosso sistema é fragilizado por falta de investimento, né? Infelizmente, nós vivemos num país corrupto, onde os recursos que deveriam ser utilizados para investir no nosso sistema público, muitas vezes não é investido da forma correta. E assim, falta treinamento, mas não treinamento por conta só da pandemia. Faltou a questão da educação continuada, da educação, né, dos profissionais. Por que só falar no momento da pandemia? Precisa chegar no momento deste para valorizar os profissionais, para ver que, de fato, é importante o profissional biomédico frente a essas ações. É necessário ter uma pandemia para ver que os profissionais de saúde têm que ser capacitados, né? Então, assim, eu vejo muitos profissionais assim e nunca vacinaram e que tiveram que aprender a vacinar as pessoas na pressão. No calor da emoção. Imagina uma cidade, um exemplo, uma cidade do tamanho não estou dizendo que é Salvador, só um exemplo. Salvador. Não tinham profissionais suficientes para vacinar uma população daquele jeito, uma faixa etária de 80 a 90. Digamos que são muitos idosos em Salvador. Com certeza foi contratado diversos profissionais em regime emergencial para vacinar. Mas por ser emergencial, você não tem como medir, de fato, se aquele profissional tem a capacidade de vacinar. Porque é uma coisa para ontem. Você não tem aquele processo de treinamento, entendeu? Então, assim, o que eu vejo é despreparo. Na televisão mesmo hoje, durante o dia, eu fiquei assustado. Diversos profissionais fingindo, inclusive está gerando investigação, fingindo que estão aplicando a vacina, né? Profissionais que acabam não manuseando a vacina, a dose, né? E acabam não refrigerando, perdendo. Teve uma cidade aí, eu acho que foi em Minas, e chegaram no outro dia e as poucas doses que tinham, o refrigerador pifou a bateria, parece, e aí perderam todas as doses. Não se sabe quando é que vai vacinar a população, continuar vacinando. Então, assim, eu acho que falta o acompanhamento, né? Aquela questão de olhar, de fato, com seriedade. Porque uma vacina é uma vacina que tem que ser conservada a uma temperatura muito baixa, né? E é extremamente sensível. Tanto é que quando você tira, diz que você tem que vacinar logo, porque não pode ficar em temperatura ambiente muito tempo, senão perde a estabilidade.
Outro caso, teve uma cidade mesmo que no transporte o carro capotou, caiu, perdeu todas as doses. Aí, por sorte, houve um planejamento, um projeto de execução nessa cidade, já é outro exemplo, que tinham doses guardadas justamente caso viesse a acontecer uma tragédia, algo do tipo. Só que isso é uma exceção. O nosso país tem um continente, né, é muito grande. Se você for para analisar, vai demorar muito para vacinar toda a população nessa lentidão que se encontra. Sim. Eu também acho Entendeu? que assim, você já poderia verificar tudo isso, porque assim, o Brasil não foi o primeiro país que foi acometido pela Covid-19. A gente teve vários outros exemplos para poder ter esse planejamento. Aconteceu lá na Espanha, né? Na Aconteceu na Itália. Itália, então aconteceu em outros países para servir de exemplo para a gente. Até mesmo nos Estados Unidos, que é um país também continental de tamanho como o nosso. A gente verificou como o caos que aconteceu lá devido à falta de prevenção, muitas vezes a falta de distanciamento social que gerou. Então a gente podia ter evitado muito isso, né? Ter respeitado ali por um período de tempo maior, não só uma semana, 2 semanas, como algumas cidades ficaram, mas ficar um mês, né, para poder evitar ali a contato e a transmissão de grande proporção e desta forma não gerar superlotação ali de hospitais, unidades de saúde, ou seja, promover, né, muitas vezes o caos a nível de saúde pública. E aí é o grande problema agora é que as cidades da Bahia, né, a gente está falando da Bahia porque é onde a gente está no momento, a gente vem passando agora por uma situação muito grave, né? Os leitos a nível de UTI também e a nível de internação para a Covid-19 estão acabando, tanto a nível público quanto privado. Então a gente tem que controlar novamente, tem que evitar essa aglomeração, tem que fazer essa conscientização, tanto a nível de mídia quanto o profissional, né, boca a boca, passar um para o outro para que desta forma a gente possa passar por mais uma dessas dificuldades da pandemia. Então, é E é importante. assim, doutor, pode falar. Não só falando em relação a isso, outra coisa é continuar percebendo o diagnóstico. Uma coisa não substitui a outra. A vacina a gente fala de prevenção, para evitar principalmente casos mais graves, certo? Mas precisamos continuar diagnosticando sim, certo? Para que consiga, de fato, ao diagnosticar, fazer, né, o isolamento daquele paciente, né, que aconteça de fato o isolamento lá dos 10, 14 dias que seja, dependendo se está apresentando sinal ou não, mas precisa acontecer para que evite essa passagem tão rápida, né, do vírus, né, na população. E aí, por isso que a Eu, gente fala, né, que esse diagnóstico tem que ser feito a nível laboratorial. Então, a gente já defende, sim, sempre que quem execute, né, são pessoas que sejam Capacitado. especializadas, capacitadas nisso, que seja biomédico, farmacêutico bioquímico, até mesmo biólogo, né, que tem a pós-graduação em análises clínicas, ele está sabendo ali por que fazer IgM, por que fazer IgG, por que solicitar sorologia naquele momento e não o RT-PCR. Então, muitas vezes sim. vai depender de qual momento esteja ali do caso clínico que a gente esteja analisando. Quem vai poder fazer essa análise? O profissional que tem a competência e habilidade para isso. Rivinha voltou bem assim. Enquanto estava ocorrendo lá fora, nós apenas observávamos, né? A ponto da execução da saúde pública deveria ter agido imediato. Infelizmente, recuamos, porém avançamos em polos de pesquisa mundial. Sim, sem dúvidas. Se não fossem os pesquisadores, né, as pesquisas desenvolvidas, né, e graças a Deus nós temos excelentes pesquisadores brasileiros e inclusive baianos, biomédicos, que nos representam muito bem fora do nosso país e até internamente também. Mas, assim, o que eu quero dizer também é que, infelizmente, a falta de consciência, né, de algumas pessoas da sociedade, né, diante da pandemia faz com que esse vírus, que é devastador, ele tem uma facilidade de contaminação, né, muito grande, ele se multiplique. E muitas das vezes, o que eu venho percebendo também, que eu venho lendo bastante, que as pessoas que têm a Covid acham que estão imunes porque não foi vacinada. E é comprovado que você pode se recontaminar, Sim, novas variantes. né? E não é só você ter para passar a doença, né? Então, assim, eu fico
abismado com as notícias que eu vou lendo. Claro que a gente tem que absorver o que é fake news, o que não é, porque muitas notícias são falsas. Mas, assim, abismado. E hoje o jornal, durante o dia, toda vez que eu parava, ali alguma coisa, só falava nisso. A pessoa não teve carnaval de fato, mas as pessoas estavam fazendo seus carnavais nos seus bairros, né, na sua residência, lotando, as festas estavam acontecendo. E o pior, a maioria das pessoas eram jovens. E assim, eu como jovem, eu me identifico muito e me sinto triste, porque com a nova cepa da coronavírus, né, do coronavírus, que chegou, na nossa Bahia tinha 10, não é isso, se eu não me engano? Eu acho que são 10. É comprovado que atinge jovens. Imagine só, o vírus não vem escrito na testa, oi, eu tô contaminado, por favor, se afaste. Então, assim, numa aglomeração, é comprovado que esse vírus contamina um maior número de pessoas, bem mais rápido. Outra coisa que eu vejo, se fala muito usar máscara, né? Use máscara, só que o que adianta eu usar máscara e a outra pessoa não usar? Ou então usa máscara, mas o nariz fica de fora, ou bota aqui, bota de qualquer jeito. Entendeu? Então, assim, eu vejo que tem falta de consciência da população. Então, assim, enquanto profissional biomédico, a gente tem que estar atento a essas situações e orientar. Porque muitas vezes, até na nossa própria casa, existem situações que, às vezes, as pessoas passam de maneira cega e a gente tem que orientar, né? Porque o exemplo começa de casa. No início da pandemia, falava-se muito em lavar as mãos, né? E a questão de lavar a mão é uma questão de educação, principalmente de educação sanitária. Em outros países já se tem o hábito. E só precisou ter essa pandemia para alertar a população que lavar as mãos diminui, sim, o índice de infecção. Só que, assim, em uma gripe, né, ou qualquer outro tipo de doença se adquirir através da contaminação, o ato de lavar as mãos protege. Precisou existir uma pandemia dessa para que as pessoas se conscientizassem que lavar as mãos é necessário. É um hábito de higiene, de educação sanitária. E sendo que nós que somos da área de saúde, né? E desde da graduação a gente já tinha esse hábito, né? Quando antes de entrar no laboratório, ou quando entrar no laboratório, a gente já na pia já lavava as mãos. Lembra bem? Né? Quando fazia experimento ali no laboratório, fazia alguma prática, a gente já lavava as mãos também com frequência, né? Quando a gente ia fazer estágio fora, ia fazer estágio de coleta, de um paciente para o outro, lavar as mãos. Então essa higienização das mãos na área da saúde em si já era uma prática frequente. A questão é que a população, culturalmente, né, que a gente considera o senso comum, não tinha esse hábito frequente de fazer isso. E concordo com você que se tivesse culturalmente, acho que teria mais facilmente controlado, né, essa disseminação tão rápida. E assim, temos que parabenizar e também pontuar o papel do profissional biomédico nesse momento de conscientização, né? Falar de alguns aqui que possam representar a classe, né? Como o Dr. Bactéria, né? Através do falar dele agora. Do contato que ele possui a nível de televisão, rádio, redes sociais, o quanto ele conscientizou essa população. Doutor Biossegurança também como biólogo. Doutor Rafael Rangel. Doutor Rafael Rangel lá no Rio de Janeiro. Tava até com um programa, né, na Record do Rio de Janeiro, né? Lá no Balanço Geral, que ele conscientizava, né, que chamava assim, Explica Doutor, e ele como, né, representante do profissional de saúde, ele conscientizava a população de como lavar essas mãos, que muitas vezes lavar a mão não é só pegar, botar o sabão e acabou, não. Existe toda a lavagem entre os dedos, nas pontas dos dedos, embaixo das unhas, fazer com que desta forma você, como a gente brinca, né, cantar o parabéns ali enquanto está lavando, porque é o tempo necessário de uma boa higienização das mãos. Mesma coisa com álcool 70%. Álcool 70% só botou na mão, não vai também fazer asepsia de nada. Precisa do atrito, né? Precisa esfregar para que desta forma aconteça a eliminação ali do vírus que esteja ali presente naquela mão. Hoje lendo uma notícia, né, eu vi alguns profissionais, e inclusive já tem até artigos assim, né, publicados em jornais, né, falando da questão, né, dos pós e dos contras. Diversos profissionais defendem a questão do lockdown,
outros acreditam que o lockdown não é eficiente. Mas assim, vocês, como eu tenho a minha opinião, mas como vocês são convidados, eu acho interessante também ouvir. Vocês acreditam que se houvesse lockdown desde o início, né, um lockdown efetivo, onde fechassem todas as nós não estaríamos na situação que nós estamos hoje, a nível Brasil, ou talvez não teria sido o momento ainda de ter. No início, concordo que se um lockdown efetivo que eu falo é completo, como se foi feito na Nova Zelândia, como se foi feito, né, em países quando fez de fato ali na região da Coreia do Sul, né, fez lockdown completo e com controle, fiscalização, né, de verificar a questão de se aquela pessoa não justificasse a sua saída, teria multa. Tudo isso foi feito e foi controlado sim naquele momento. Foi muito importante, foi uma das medidas sim de controle para evitar, né, de fato, uma superlotação, né, dos hospitais. Você pode ver pela Nova Zelândia, já tem mais de 3 meses, você tem um caso de Covid lá na Nova Zelândia. É porque é especial, porque é uma ilha? Não, é porque tem controle de fronteira, tem muito processos sanitários que todo mundo sabe que poderia diminuir, mas no Brasil muitas vezes acha que se fazer por uma semana já ia dar conta. Não, né? Deveria ter feito, né, por um período de tempo maior e de forma mais efetiva. Se fosse de fato com maior abrangência e com maior rigor, né, no início, talvez interferisse bem menos como interferiu na economia, do jeito que foi feito, né, parar vários tempos, né, vários dias, né, do jeito que foi parado. Era melhor ter feito de maneira muito mais, né, rigorosa no início, para que tivesse com certeza melhores resultados agora, né? E eu falo isso. Pode falar. Não, pode falar. Não, é só para destacar, porque tudo isso que a gente fala, pessoal, gera mudança, gera o que a gente chama de adaptação, né? Segundo o Charles Darwin, não é o mais inteligente, né? Não é mais forte que sobrevive, e sim aquele que melhor se adapta às mudanças. Isso aconteceu dentro dos hospitais. Pessoal, fluxos de hospitais que já poderia acontecer sem pandemia, mas só veio a ter um processo mais efetivo agora com a pandemia. São 5 mudanças que a gente destaca, como, por exemplo, a triagem eficiente e eficaz. Uma triagem eficiente e eficaz, como acontece em alguns hospitais de referência, sim, a nível nacional, como a gente pode falar no Hospital Albert Einstein, Sírio-Libanês, que já acontece uma triagem mais eficiente, porque com essa triagem eficiente você vai saber se já vai isolar o paciente, porque isso já acontece com meningite, por exemplo. O paciente de meningite também tem que ser isolado, não é só caso de Covid-19, não. Certo? Então, essa questão da triagem eficiente e um fluxo contínuo no pronto atendimento, isso vai acontecendo. Mas tudo isso que a gente está falando, ele está comentando, tem que ter treinamento e capacitação. Não pode dizer, vai fazer desse jeito agora, vamos fazer. Não. Treina todo mundo, para todo mundo saber qual é esse fluxo, né? Quem é que vai receber esse paciente, quem é que vai fazer a anamnese, quem é que vai fazer com que esse médico solicite e prescreva um determinado exame. Quem é que vai realizar esse exame? Como é que vai ser feito? Vai ser diariamente? Vai ser semanalmente? Como é que vai ser esse acompanhamento? Então esse fluxo tem que ser bem descrito. Porque quando o Marco fala de fluxo, a gente fala em um trabalho padronizado, que vai garantir uma segurança e agilidade. Bem como um nivelamento, pessoal. Nivelamento ali do trabalho para que evite, ou pelo menos atenue a sobrecarga de trabalho que hoje os profissionais de saúde estão tendo. Uma sobrecarga enorme de trabalho, né? Tendo que duplicar, né? Tem que dobrar o plantão, certo? Ou seja, de fato, outra mudança que a gente pensa hoje, dentro da gestão de hospitais, é a eliminação desses esforços desnecessários. Porque aí, dessa forma a gente preserva e libera a capacidade daquele indivíduo em trabalhar com eficiência. E claro, o melhor de tudo é a comunicação franca, a comunicação efetiva e frequente com todos os membros da equipe ali. São as 5 mudanças que a gente percebe facilmente hoje dentro da gestão hospitalar. Já vamos chegar ao final, certo? Mas assim, passa. Na verdade, tem 10 minutos ainda para a gente estar falando aqui. Vou deixar os finais aqui, tem algumas perguntas, tá? Eu me sinto imensamente honrado por ser biomédico,
É perceptível o quanto a nossa profissão evoluiu com o passar dos tempos, né? Eu tenho 6 anos de formado, formei em 2015, passa rápido. E assim, eu vejo o quanto que evoluiu, eu lembro os perrengues que eu passei durante quando eu estudava, né? Eram diversos comentários em relação ao profissional biomédico, biomédico é médico, biomédico faz o quê? Era muito pior do que hoje, em nível assim de falta de conhecimento da população. E com o passar do tempo eu fui percebendo que diversos profissionais biomédicos foram tendo voz. A exemplo do Dr. Bactéria, que para mim é um exemplo de microbiologista, né? Hoje, a nível nacional e internacional, ele leva o nome da biomedicina. Dr. Jeff, né, que é referência também na área de perfusão de Goiânia, também foi um dos nomes também que eu levei, né? Doutora Lorena Soares, né, que é biomédica esteta também, que é uma excelente profissional biomédica esteta. E assim, o que é que eu venho percebendo? Com o passar do tempo, eu acredito que o biomédico vem tendo espaço, e principalmente pela voz que ele vem trazendo nas diversas mídias, seja ela impressa ou não. Tá? E a mídia tem um papel fundamental nesse processo, né? Porque não, como eu costumo dizer, uma andorinha só não faz verão. À medida que você compartilha, né, entre as redes sociais, né, entre os meios impressos ou televisivos, o profissional biomédico, né, qual é a sua importância, que é necessário valorizar sim, que é necessário fazer com que o profissional biomédico seja inserido na equipe multidisciplinar do seu município. É necessário entender que o biomédico pode sim fazer parte da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, da gestão municipal, entendeu? É um profissional completo, um profissional que entende, claro, um profissional que, estando capacitado e habilitado para tal função, ele vai exercer de uma forma completamente exemplar e, eu posso dizer, importante, né? Porque eu acredito muito, eu sou suspeito porque eu sou biomédico, então eu sou suspeito de falar do próprio biomédico. Mas, assim, essa live, né, com um tema bastante amplo, daria diversas horas a gente está falando aqui, falar de habilitações. É uma live importante, né? Eu tenho certeza que vai ficar salva aqui, muita gente vai assistir posteriormente. É uma live que vai trazer um conteúdo, principalmente para a minha cidade e para as cidades circunvizinhas, né? Para que as pessoas olhem, de fato, o profissional biomédico, valorize o profissional biomédico, dê voz ao profissional biomédico, porque ele é fundamental. E ter vocês dois aqui como é uma representatividade muito forte da região, a nível também nacional, né? Os gêmeos da biomedicina, que eu tive orgulho também, eu me trabalho até hoje, de quem fui aluno, não sei. Foi comigo. Dele aqui. Foi comigo. Sou mais novinho, sou mais novinho. Até hoje, do processo mesmo, eu peguei a foto, aí publiquei, achava que era Carlos, não é Carlos, não. Aí me confundi, mas assim, eu me sinto feliz em poder, solicitei, né, de vocês, e aí vocês abraçaram essa causa. Estou voltando com as lives e peço também que os outros profissionais biomédicos que queiram ter essa voz, queiram ter esse bate-papo, venham fazer parte das minhas lives, né? Semana que vem vou ter uma live, estou aí organizando, e logo vou divulgar o próximo convidado ou a próxima que vem. Aí passo a palavra para vocês. Perfeito. Então, primeiramente, agradecer, né, seu cuidado, seu carinho, sua atenção de sempre, Paulo. É importante que você continue fazendo o que você vem fazendo. Para quem está nos assistindo, Paulo chegou a ser candidato a vereador na cidade dele, né? É importante, né? A gente vem divulgando isso bastante. Quem acompanhou a gente aí ano passado, a gente divulgou bastante nomes de biomédicos que foram candidatos, né, à política aí da região, né, da sua cidade. E além de você, uma que está nos assistindo, Deja, né, a Dejailda aí, que também foi candidata a vereadora. Salvador, candidata a vereadora, assistiu nossa live aí, né, comentou aí, então mandar um abraço para ela. Aproveitar também e mandar um abraço aí para todos aí que estão comentando. Mandar um abraço para Bruninho, da Biomedicina, pontual, grande amigo, grande parceiro,
Mandar um abraço para a Biomedicina Barreto. Passou rápido mesmo, mas live boa é assim mesmo. Muito conhecimento, muita discussão válida, passa bastante. Mandar abraço para duas referências para a gente nas nossas lives. Todas as lives elas estão coladas, que é Fabiola e Ana Clau. Obrigado, 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 né, pela presença em todas as lives nossas. Esse ano a gente vai voltar com tudo, né? Ano passado a gente fez, sério mesmo, de junho a dezembro foram né, mais de 30 lives, né, Marcos? Acho que chegou quase 50 lives aí, né? Muito tempo, e aí a gente deu uma pausa, né? A gente precisou, né, tava muito sobrecarregado no final do ano, e a gente deu uma pausa para respirar um pouquinho, né? Curtir a família, que é muito importante. E aí, deixar um forte abraço e saudações biomédicas a todos, né? Tenha certeza que Biomedicina Unida é sim biomedicina mais forte e que a felicidade não vem das coisas, mas sim do trabalho e do orgulho com que o fazemos. É importante o que Carlos falou, porque quando você tem amor, paixão, tem afinidade com a área que você escolher atuar dentro da biomedicina, você tem da área da saúde, você tem que primeiro pensar, eu vou lidar com vidas. Então, se eu vou lidar com vidas, eu vou fazer sempre o meu melhor, vou sempre tentar trazer a melhor eficiência, para que desta forma a prevenção seja bem melhor feita, o diagnóstico seja bem melhor realizado, o tratamento, que vocês sabem que o biomédico também está em tratamento, seja genético, na terapia gênica, seja na acupuntura, seja na própria estética, porque quando a gente fala de estética, tratamento a nível de bem-estar e autoestima também é tratamento, porque você vai trazer saúde mental para aquele paciente, porque com essa autoestima ele vai se sentir melhor, ter certeza que pensando em medicina holística, não só pensando naquele local, mas como corpo e mente, né, como um todo, ele vai se sentir melhor e tenha certeza que o sistema imunológico dele vai estar melhor, ele vai se sentir mais confiante, tenha certeza que qualquer tipo de infecção, como a da Covid, vai ser mais brando nesse processo. E já aproveitando, já que Paulo falou que tem tantas áreas, a gente falou sobre isso, que teria, né, lives e lives para falar dessas áreas, eu sempre dou uma dica para os meus alunos. Escolha as áreas, né, que você vai atuar, as habilitações que você vai querer, de acordo com sua afinidade. Eu sigo muito um psicólogo, que é o pai da psicologia positiva, que é o Dr. Martin Seligman, que ele fala muito bem que conheça seu interior para entender o exterior. Ou seja, você precisa conhecer suas virtudes, suas forças pessoais, para de fato ter uma vida significativa para algo muito maior. Esse algo muito maior pode ser como a gente faz para o nosso paciente, trazer o melhor da nossa versão para o paciente, certo? Então, ele fala muito bem que dentro dessas forças pessoais, existem 6 principais. Quais são as 6 principais? O conhecimento, né, que tem a ver com essa sabedoria, a humanidade, a justiça, certo? A temperança, a transcendência, certo? E a coragem. A coragem de buscar as oportunidades que sim vão ter, certo? Só que você precisa buscá-las, certo? Então, um forte abraço para todos que nos assistem. Obrigadão. Obrigadão, até a próxima. Boa semana, galera.